Olá, boa noite, maltinha. Então, hoje é quarta-feira, é dia de crónica da Anitta e devo-vos dizer que é a segunda vez que estou a fazer a crónica. Bem, mais uma vez, eu tento fazer os reels diretos no Instagram como fazia antigamente e como faço alguns e não dá certo. Quando são reels grandes não dá certo. Se eu fizer um reels de 3 minutos, isto à partida não há qualquer tipo de problema, mas sempre que eu faço reels um bocadinho maiores, aquilo não sei o que é que acontece, desaparece, fica ali nos rascunhos e desta vez, olha, até ficou nos rascunhos e foi-se. Eu nem consegui gravar no telemóvel nem nada. Portanto, maltinha, hoje é quarta-feira, é dia de crónica da Anitta e eu vou insistir em fazer a crónica desta vez. E porquê? Porque desta vez o motivo, digamos, o que eu ia trazer aqui para a crónica era a data de hoje, 13 de maio. E o que é que simboliza o 13 de maio para a Igreja Católica e todos vocês sabem que isto é uma data realmente importante. Porquê? Porque foi a data da aparição da Nossa Senhora de Fátima, não é? Nossa Senhora de Fátima apareceu a primeira vez em 1917 na cova de Iria, aos 3 pastorinhos, aquelas 3 criancinhas que passavam a vida lá no monte a pastar as ovelhas e etc. Então a Nossa Senhora apareceu. A Nossa Senhora apareceu e na altura o que ela pediu foi que fossem feitas orações, foi que houvesse mais conversação, para haver também mais paz. E então, isto realmente foi feito, não é? Segundo a tradição, Maria, foi isso que pediu, portanto, aos pastorinhos para fazerem. E todos os dias 13 até outubro, até dia 13 de outubro, Nossa Senhora aparecia e pedia sempre a mesma coisa, falava com os pastorinhos e pedia que continuassem com as orações pelo mundo, para haver mais conversação entre os homens e para haver mais paz. E ela utilizou quem? Estas crianças, e é a inocência destas crianças, para fazer chegar, apesar de inicialmente ninguém acreditar muito, apesar de inicialmente acharem que era um bocadinho ilusão e um bocadinho imaginação das crianças, depois acabaram por perceber que sim, que isto era verdade. E também a Nossa Senhora está um bocadinho associada aos pássaros, às pombinhas naquela altura, porque sempre que elas se juntavam, sempre que a Nossa Senhora aparecia, as pombinhas apareciam. E então, minha gente, uh, 13 de maio começou a ser uma data de comemoração, começou a ser uma data muito forte, uma data em que o coletivo, o consciente coletivo, não é? Das pessoas, no geral das pessoas, hum, estão em oração todos juntos, não é? Na altura, quando as aparições da Nossa Senhora foram de 13 de maio a 13 de outubro, por isso é que também se comemora e também se faz uma procissão de velas em outubro, porque foi a última data onde houve a aparição de Nossa Senhora e foi até chamado, ou é chamado, ou conhecido como o Milagre do Sol. Portanto, e a partir daí não houve mais aparições. Eu penso que na altura Nossa Senhora veio com um propósito e quando percebeu que esse propósito foi cumprido, ou quando percebeu que pelo menos deixou a mensagem com aquelas 3 pessoas e que aquelas 3 crianças iam crescer em oração, sempre com ela no coração e que iam conseguir, eh, nunca, não sei se imaginou ou não, mas talvez naquela altura nunca pensaram no impacto, não é, que isto ia ter e a repercussão ao longo dos anos. Hoje, em 2026, ainda se comemoram essas datas, ainda há uma forte corrente de fé, uma forte corrente de oração. Muita gente faz promessas, muita gente cumpre as suas promessas. hum, a malta vai em sacrifício a pé, fazem lá coisas de joelhos e assim. Isto porquê? Porque costuma-se dizer que quando tu fazes um pedido superior, eh, tu tens que mostrar que realmente tens fé naquilo e tens vontade por aquilo, e geralmente a malta em troca dava sempre um sacrifício, não é? E às vezes pode não ser físico, não é? Pode ser outra coisa qualquer, por exemplo, eu
gosto de cabelo comprido, mas não gosto de cabelo muito comprido, porque eu tenho muito cabelo, graças a Deus, tenho um cabelo muito pesado, muito cabelo, e a certa altura, quando ele começa a ficar muito comprido, ele começa a ficar complicado para eu manusear o meu dia a dia, não é? E então, eu logo que posso ando sempre a cortar o cabelo, ando sempre a escalar o cabelo. E, gente, eu já fiz algumas promessas e geralmente quando eu prometo não cortar o cabelo, porque para mim é um sacrifício. Estão a entender? E então o que é que eu faço? Faço essa promessa porque eu quero mostrar que realmente estou comprometida. E pronto, vocês sabem que no 13 de maio, para mim também, eu estive recentemente em Fátima, eu já não estava lá para aí há 25 anos, acho eu. Eu era novita, costumava ir com a minha avó. Mas eu nunca fui no 13 de maio, eu geralmente ia no 13 de outubro. A minha avó ia numas excursões lá que eram organizadas por uma irmã dela que mora na aldeia, e as caminhonetes vinham por aí e nós até passávamos lá o fim de semana. Chegávamos lá no sábado, íamos sempre ao santuário, comprávamos coisas para as pessoas, íamos pôr as nossas velas, fazer, pagar algumas promessas e depois à noite íamos à procissão das velas, que era muito linda, tinha muita força, mesmo para quem não era crente, mesmo para quem não tivesse fé, aquilo é de arrepiar, gente. E eu na altura era uma miúda, não tinha fé nenhuma naquilo. E por acaso eu fui assim durante 2 ou 3 anos seguidos e eu naquela altura tinha uma situação pessoal que me atormentava e eu lembro da minha avó dizer assim, olha rapariga, aproveita, a minha avó e as outras mais velhotas e até pessoas mais crentes, olha, aproveita e pede à Nossa Senhora, aproveita. Só que eu realmente, eu durante os anos fui pedindo, mas se calhar não pedia com aquela intenção, não é? Não pedia com aquele rasgo, com aquela fé, e, mas mais tarde veio-se a cumprir, mas lá está, às vezes nós pedimos, 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 e por isso muita gente perde a fé, porque pede, 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 e às vezes as coisas não nos são logo dadas porque nós não estamos prontos para isso. Não é? Ou então nós ainda temos que aprender alguma coisa eh, até realmente nos livrarem daquilo ou nos ajudarem, às vezes até as doenças, por isso são para nos ensinar, para nos fortalecer e muitas vezes nós pedimos coisas e não acontecem. Mas, gente, para mim, lá foi a primeira vez que eu tive frente a frente com a minha fé e frente a frente com o milagre. E eu penso que não foi no último ano que fui, mas, pá aí no segundo ano que fui, aconteceu uma situação familiar, que foi com o meu irmão, e eu tomei conhecimento quando estava lá. E eu fiquei tão mal, gente, tão mal, tão mal, tão mal, que eu, naquele momento, o meu mundo desabou. O meu irmão, eu só sou eu e o meu irmão, não é? E o meu irmão é a pessoa mais constante da minha vida. Quando eu nasci, ele já cá estava e nós só temos 2 aninhos de diferença, então nós estivemos sempre muito unidos, brincámos juntos, tivemos o mesmo núcleo de amigos, curtimos ambos as mesmas discotecas, as mesmas cenas, então nós somos muito unidos. Eh, Ele veio-se a casar com uma das minhas melhores amigas e nós fomos sempre muito, muito companheiros e, portanto, quando eu soube aquilo do meu irmão, o meu mundo desabou. E eu, naquele momento, ajoelhei-me ali no santuário e eu estava pronta para tudo, gente. Eu estava pronta para correr aquilo de joelhos, correr aquilo de gatas, o que eu achasse. E eu pedi com tanta fé, gente, à Nossa Senhora que ajudasse o meu irmão, que naquele momento, passado tipo minutos, deu-se um grande milagre, e eles sabem o que foi, e eu não aguentei. Eu chorei, chorei. Toda a gente olhava para mim, mas eu não queria saber, porque eu fui presenteada com um milagre da Nossa Senhora. E pela primeira vez a minha fé foi tão forte que chegou lá nas alturas, estão a perceber? E a partir daí eu tive sempre fé, e vocês sabem que apesar de eu não estar tão envolvida na Igreja Católica, foi assim que eu fui criada, não é? Com essa regra, com essas leis, e depois comecei a ter opções pela minha cabeça, e agora estou ligada noutras religiões, nomeadamente a Umbanda e etc. Mas não deixo de cultuar, cultuo a minha Pombagira, mas também cultuo a Santa Rita. Muitas vezes peço ajuda da Nossa Senhora, mas também peço aqui da Santa Rita, o Santo António também. Vocês sabiam que o Santo António e Ogum são hum, desculpem, e o Exu são também parceiros no mesmo dia. Isso é uma história que eu depois vos conto logo a seguir. Portanto, as entidades, os santos, os anjos, serve tudo para nos ajudar, não é? Seja de que religião foi. Eu própria já tive hum,
contato com a religião hindu e budista, e eu própria também já fui abençoada pela religião budista, e também senti o que é ter fé nesse sentido. E acho que, se já não contei aqui, já falei assim, que foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim, coisa, se não, um dia conto-vos. Hum, que segue. Portanto, hoje é dia 13 de maio, maltinha. Eu queria vos falar sobre isto, sobre a fé que envolve o coletivo neste dia, e também queria vos dizer que hoje, dia 13 de maio, também é uma data muito importante nas religiões africanas, nomeadamente na Umbanda e até no Candomblé, que é o Dia dos Pretos Velhos. Ora bem, Dia dos Pretos Velhos. Quem são os Pretos Velhos? Porque é que se comemora também este dia? Então, os pretos velhos simbolizam a ancestralidade da escravidão, da malta da raça negra, não é? E então, a 13 de maio de 1888, salvo erro, ocorreu a Lei de Áurea, que foi uma lei eh, posta por uma princesa de Bragança, que era a Princesa Isabel, que decidiu abolir com a escravidão no Brasil. E então a malta toda teve euforia, e toda a gente sabe, nem que seja um bocadinho, já viram novelas ou histórias sobre o que era a escravidão e sobre quão importante foi a liberdade deste povo africano e de raça negra, e os pretos velhos acabam por ser um grande símbolo dessa, de- dessa raça e dessa ancestralidade, esse pessoal que sofreu de escravidão. Porquê? Porque os pretos velhos, apesar de tudo, simbolizam muita sabedoria. Era um povo, que tinham muita sabedoria, tinham muita humildade, muita paciência. Eles tinham sabedoria espiritual, mas também tinham sabedoria de cura emocional e cura física, porque eles conheciam ervas, conheciam mezinhas, para as pessoas se curarem, não é? E naquela altura, gente, eles levavam chicotadas até morrer muitas vezes, e ficavam severamente feridos, e andavam descalços e apanhavam chuva e frio, e diga-se de passagem que o povo de raça negra, ainda hoje tem cicatrizes, não é? Porque foram passando de de família em família, não é? E a nossa ancestralidade acaba por, não é? Tu nunca vens sem bagagem, tu trazes essa bagagem, já trazes uma mochila do que se passou com os teus antepassados, e a gente vem aqui também, de certo modo, honrar e até terminar com certos, isto é a minha crença, não é? E a malta de raça negra, gente, tinha uma força tremenda. Para já eram pessoas extremamente, eram homens, vamos dizer os homens, e as mulheres também, mas homens de extrema força física. E vocês veem que a malta de raça negra tem outra genética física. Digam o que disserem. hum, os negões são todos fortões, basta levantar. Claro que há os gordos e há os muito magros, é verdade, mas geralmente dentes maravilhosos, físicos maravilhosos, não são assim atribuídos de grandes doenças, duram imenso, as peles são melhores e tudo. Toda a gente muitas vezes inveja, e por isso até falam mal, o cabelo, isto, aquilo, o preto, não sei o quê, mas isso é tudo bullshit, porque no fundo eles são um povo que trazem um peso, eh, no bom sentido, enorme para a história do mundo. hum, porque vêm desta escravidão, não é? Os pretos velhos têm, ainda hoje em dia, aliás, também vos posso contar da minha experiência. A primeira vez que eu pisei num terreiro, ou é algo assim parecido, não é? Porque aqui nunca há aquele terreiro, se calhar há, mas eu nunca frequentei aquele terreiro como há no Brasil. Mas a primeira vez que eu entrei assim num sítio assim, e eu fui logo acolhida por quem? Por uma vovó das Cachoeiras, que é nada mais nada menos que uma preta velha, hã, que me acolheu, que me falou como nunca ninguém antes me tinha falado, que me mostrou as minhas próprias feridas, que eu, eh, no fundo sabia que tinha, mas ignorava, estão a ver? E que tipo: "Ui, como é que ela sabe", não é? E por várias vezes foi a vovó das Cachoeiras
que, que me recebeu, não é? Ou que encarnou para mim e que falou comigo e que me deu muitos conselhos. Portanto, é um povo, gente, e os pretos velhos simbolizam isso. Fumam aquele cachimbo, porque eles tinham uma humildade, as suas casas, como eles chamam, palhotas, humildes, mas tu chegavas lá, eles podiam não ter nada, mas eles partilhavam o nada contigo, não é? Tu chegavas lá, eras recebida bem, não é? Hum, se- e vocês sabem que eles sabem mesinhas maravilhosas para cura e portanto é um povo dotado de, hum, de um acolhimento e de uma sabedoria que é invejada e daí se calhar alguns problemas que sofreram, mas graças a Deus acabou a escravidão, graças a Deus eles são um povo livre hoje em dia, não é? Eh, e isso, não é? Também marca, esta altura também marca às vezes em, hum, ainda simboliza um bocado o não ao racismo, etc, não é? Porque isto tudo veio no fundo, veio quebrar esses tabus e eu não queria deixar passar. Eu, pronto, já fiz uma crónica de uma maneira, agora estou a fazer de outra. Falei das mesmas coisas, mas claro que uma coisa nunca calha igual à outra, e vamos ver se eu agora consigo postar. Portanto, maltinha, esta foi a crónica da Anitta. Eu ainda não consigo fazer diretos, senão já tinha feito diretos, tenho que ter 1000 seguidores para fazer diretos, senão começava a fazer diretos e era melhor. Ou então, se vir que isto continuar a não dar, vou fazer outro reels assim e escrever as coisas como fiz na última vez sobre as energias da casa, está bem? Portanto, maltinha, gosto muito de vocês. Aproveitem este coletivo de oração, aproveitem que hoje as energias estão magníficas, estão na energia do perdão, desculpem, de pedirem saúde. Há aqui um coletivo que está em oração e fé, portanto aproveitem para emanar também esse amor, para emanar paz, para pedir, porque isso nunca sai de moda, estão a ver? Que já em 1900 e carqueja, Nossa Senhora pedia para que houvesse mais paz e no mundo, não é? E que houvesse mais oração e mais conversação, e os pretos velhos pediram mais paciência para sermos mais humildes, mostraram-nos uma sabedoria de, apesar de tudo que sofreram, conseguirem ajudar o próximo. Portanto, vamos aproveitar essa energia do dia 13 para emanar isso também. Está bem, maltinha? Gosto muito de vocês e até à próxima.